Ainda nós temos uma grande tentação de achar que a gente nasce pronto. Que a gente, por exemplo, lá no dia do nosso casamento, não é o meu caso, mas o de alguns ou da maioria de vocês, já está pronto para a vida dois. E talvez quem está celebrando 40, 41 anos ou mais lá em casa, pudesse nos dizer que cada dia a gente aprende a conhecer o outro e, portanto, ocupar-se da revelação do outro e também dar-se a conhecer. Na verdade, nem mesmo a gente se conhece por inteiro. Se conhecesse por inteiro, poderia se controlar. E muitas vezes não cair em muitos dos pecados que a gente cai, por falta de um conhecimento. Assim, a experiência em Deus, ela não é mais recebida como herança. Hoje, como não foi no tempo de Jesus, diante da diversidade de coisas que nos são oferecidas, nós temos que ficar muito atentos para saber se de fato nós estamos vivendo a experiência com Deus, de Deus e para Deus, ou se estamos vivendo a nossa experiência daquilo que a gente acha que é Deus. E por isso, viver a fé é algo que São Tiago, nessa carta, vai aprofundar bastante. Se vocês conhecem essa carta, no capítulo 3, Santiago vai falar de um dos nossos maiores pecados, que é a capacidade que a gente tem de, com a nossa língua, destruir as pessoas. E aí ele vai dizer, textualmente, que não tem capacidade de dominar a sua língua, não tem capacidade de dizer que conhece a Deus. Em outras palavras, ele vai dizer isso. Porque quem conhece a Deus, sabe da sua natureza, sabe que precisa ser transformado a cada dia. E eu costumo dizer que o Evangelho é sempre um desafio, e cada dia é um desafio, mas não um desafio sádico. Como, por exemplo, um pai ou uma mãe que desafia um filho a estudar mais, que desafia um filho a fazer uma atividade física para ajustar, que desafia um filho a comer menos para ajustar o seu peso, a sua saúde. Tudo isso é feito por amor, mas não é entendido no momento por amor. Toda vez que a gente recebe um castigo, ou seja, que alguma coisa é limitada na nossa vida, a gente acha que aquilo é vingança. Por quê? Vai dizer Santiago, porque não adquiriu a sabedoria que a nossa fé ela só é, de fato, comprovada na dificuldade, mas é na dificuldade que ela cresce, é na dificuldade que ela dá frutos, é na dificuldade que ela fomenta em nós, que ela incentiva em nós a perseverança. Que filho, por exemplo, que gosta de trabalhar, porque, nós estamos criando uma geração que não gosta do trabalho, que não gosta de estudar, que não gosta de um cabo de enxada, não estou dizendo que isso precise, mas que não gosta do trabalho. E a gente está vendo poucos que gostam do trabalho se dando muito bem e muitos que não gostam se dando muito mal, porque o trabalho é um desafio, mas é uma bênção, mas é um desafio, mas é uma bênção. E quanto mais a gente trabalha, mais resultado a gente, de fato, obtém. Ah, padre, mas o sistema é injusto. Sim, o sistema é injusto. Mas Deus abençoa com justiça aqueles que, transformando as coisas da natureza, põem a mão no arado e vão à frente. Assim é no reino de Deus, assim é na família, assim são em todos os aspectos. Por isso que para mim parece muito simples que, tendo uma noção básica de família, de pais que nasceram, como a maioria de vocês, há mais de 50, 60 anos atrás, que um dia na vida, se os filhos
estivessem com más companhias, diria: você está de castigo, não vai sair com esse tipo de gente. Na hora, até mesmo você pode ter dito assim: eu acho que esse é um castigo maior do que eu mereço. Mas depois viu que aquilo era bom. Quantas vezes um pai antigamente, nos tempos de antigamente, não virava para uma filha, para um filho, dizendo: olha, ela não é mulher para você, ele não é homem para você, porque não tem a mesma criação que você, não tem o mesmo vigor. E quantas mulheres e homens eu atendo arrependidos por não terem ouvido os pais, e mulheres arrependidas por não ter ouvido seus pais, que diziam o que parecia na época um castigo, desafiaram, mas hoje aprenderam com aquilo. E é isso que São Tiago está dizendo. Por quê? Ele está vivendo um momento muito difícil. Hoje ainda é fácil ser cristão. O máximo que alguém vai apelidar a gente: ó o Carola lá, ó lá, ela de novo ligando na Rede Vida o dia inteiro lá, que eu sei, né, que um filho, às vezes, alguém vai de novo ligado na Rede Vida, assistindo o dia inteiro. Uma hora é o Padre Márcio, outra hora é o Padre Lúcio, outra hora, né, é o Dalcides, etc. O dia inteiro. O máximo de perseguição que a gente escuta é isso. Mas no tempo que nós estamos ouvindo essa carta ser escrita, o ato de uma simples oração poderia condenar a nossa vida à morte. E é por isso que todos eram provados e necessitavam desta comprovação de fé. Por quê? Quem não estava decidido e tinha duas escolhas e duas almas, era justamente aquele que não chegava a lugar nenhum. E aí Jesus vem no Evangelho dizendo o seguinte, antes mesmo desse texto ser escrito: não peçam sinais, mas aprendam hoje, aprendam com o agora, como se fosse um grande sinal e um grande milagre. Mas padre, eu estou doente. Olhe para a sua doença como se fosse um sinal. Aprenda com ela, que se for vontade de Deus, ela vai embora. Se não for, é para que você aprenda com ela. Isso parece algo macabro, é porque nós estamos vivendo agora. Eu perdi pessoas santas na minha vida e vivo falando do pai Toninho aqui, que era casado com uma tia, meus pais, irmã da minha mãe, ali me deixaram praticamente na casa deles durante 16 anos, e eu vi este homem que em certo momento perdeu tudo, em todos os momentos da vida testemunhou, inclusive a minha iniciação à fé, e foi uma pessoa que sofreu durante um ano um câncer horroroso, que tirou a vaidade dele. Era um homem vaidoso, gostava de estar bem perfumado, com o cabelinho penteado, mesmo lá beirando os 80 anos. E durante aqueles momentos de dor, de um câncer do sangue tomava toda a sua coluna e, portanto, pressionava, né? Não era um bico de papagaio, não era uma hérnia, era a pressão de inúmeros pontos. Ele nunca reclamou. Se você fosse visitá-lo, ele podia estar com a dor que fosse, ele dizia, ele contava uma piada, ele fazia você ficar melhor, porque a gente olhava para ele e ficava chateado, e ele com meia dúzia de palavras falava que era o lugar dele e alegrava a gente de algum modo. No dia em que havia uma opção de um tratamento, mas muito invasivo, que o faria entrar num processo muito difícil,
que é a químio, na idade avançada. Ele me ensinou a coisa mais linda, porque ele queria que a gente decidisse e o ajudasse na escolha da químio ou não. E eu, minha prima, que eu chamo de irmã, estávamos lá, meio que tentando convencê-lo para que ele tomasse a decisão, que a gente não vestia os calçados deles, para prolongar às vezes a dor, né? Ou para não ter sucesso nenhum, que ele deveria escolher. E a escolha dele, que ele escreveu para o médico na justificativa, que não queria o tratamento, era porque ele queria o céu. Ele queria o céu. E a última palavra dele foi numa sexta-feira à noite, que ele perguntou: filho, eu não vou sarar nesse corpo mesmo, né? Não. Então, a próxima vez que São Miguel passar, eu posso ir com ele? E eu disse: vá. E ele morreu em menos de 20 horas depois. Eu estou dizendo isso de uma experiência pessoal, que foi na vida desse sacerdote, que dá aula de cuidados paliativos há 20 anos. Iniciamos os grupos numa faculdade de medicina aqui de São José do Rio Preto, e já fui inclusive a outras faculdades dar esse curso de cuidados paliativos. Quando os cuidados paliativos chegaram em casa, eu me perguntei: nossa, eu que ajudei tanta gente, ensinei tantos profissionais de saúde a humanizar, fui testado na minha humanidade. Mas eu sei que eu fui testado para lembrar que o céu é o meu lugar. Porque o meu José, como eu chamo o pai Toninho, me ensinou isso, que existe um momento na vida que o céu é o nosso único objetivo e o nosso único lugar. Foi dor? Foi. Eu choro até hoje de saudade? Choro. Como qualquer um de vocês chora um ente querido. Mas foi uma provação que reforçou e fez crescer a minha fé, inclusive na cura de Deus, na maior delas, que Ele já fez na cruz por cada um de nós. O pai Toninho, meu José, naquela sexta-feira, ao dizer que já não seria mais curado naquele corpo, ele já sabia que a sua alma estava totalmente limpa para o céu. E eu tenho plena certeza disso. Agora eu pergunto, se eu hoje tivesse diante do meu passamento, daqui a alguns minutos, estou falando por mim, vocês pensem junto comigo, teria condições de olhar para a minha vida, especialmente para os meus sofrimentos, e dizer: eles foram importantes para que eu chegasse ao céu agora? Ou será que, mesmo ouvindo o que São Tiago fala, eu vou esperar chegar no céu para dizer para os meus sofrimentos, para as minhas dores, para as minhas limitações, para aquelas pessoas que eu perco, eu vou esperar chegar no céu para reconhecer o quanto a minha história foi importante para que eu chegasse aqui? Você já pensou? O quanto a tua história, com todas as coisas negativas, muitas vezes com a fome que você passou, com a violência que você sofreu, com a enfermidade que você carrega, se não fosse tudo isso, talvez você não estaria aqui. Talvez você não tivesse a fé que você tem. Talvez você perdesse a salvação que o nosso Deus comprou a preço do seu sangue. Nós não queremos ser a geração que pede sinais. Não queremos. Mas queremos ser a geração que compreende com sabedoria os sinais que Deus nos dá todos os dias. Eu quero fazer parte dessa geração. E essa é a geração dos santos.
dos verdadeiros adoradores, como naquele diálogo com a samaritana, que adoram em espírito e em verdade, porque Deus não precisa de adoradores, porque já tem todo o céu em sua adoração, mas precisa que nós sejamos esses verdadeiros adoradores e que dão graças pela vida, porque eu só poderia estar aqui onde eu estou nesse momento por causa de todas as alegrias, mas também por causa de todos os sofrimentos. E que no céu cada um de nós possa compreender a necessidade de tanta violência, de tanta dor, de tantas perdas, porque lá a gente vai entender o que isso fez a gente perseverar mais, o que isso fez com que a gente fosse mais perfeito para ter condições de chegar até lá, até o céu. Vamos rezar. Isso não tira a nossa missão de rezar para ter menos sofrimento, não. Porque quanto mais fé, mais perseverança, menos sofrimento a gente precisa ter para ter justamente mais perseverança. Então vamos ser perseverantes. Quando a gente cresce na perseverança, na santidade, nossos sofrimentos são compreendidos de outra maneira e por isso eles diminuem. Não há mais necessidade. A gente já sabe que o céu é o nosso lugar e que aqui na terra não é. Portanto, Deus vai permitir que a gente não goste de ficar aqui mesmo, até o dia que Ele nos chamar e a gente falar assim: acabou tudo, vamos para o céu, reencontrar quem nós amamos e esperar aqueles que um dia ficaram aqui e chegarão também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.